governador e secretário de governo do Estado de São Paulo, José Henrique German, secretário da Saúde e também integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e também Carlos Carvalho, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde, e a economista Ana Carla Abraão. Quero agradecer também à TV Cultura pela transmissão direta e ao vivo aqui do Palácio dos Bandeirantes, nesta coletiva, hoje, dia 10 de junho. Da mesma maneira, a CNN, a Record News, a Globo News, a Rede Vida, a Rede Brasil, Rede Família, TV UOL, TV Jovem Pan, TV Rádio Capital, TV Band News, além das demais emissoras de rádio e televisão, e os veículos de mídia impressa e digital que estão aqui conosco nesta tarde. Mensagens de hoje. A primeira mensagem é de solidariedade ao nosso secretário da Educação, Rocieli Soares. Rocieli está com a Covid-19 e está numa UTI, no hospital aqui de São Paulo. A nossa mensagem de solidariedade e apoio ao secretário Rocieli Soares e aos seus familiares. Nós temos certeza e convicção de que ele em breve estará de volta entre nós e que vai se recuperar da Covid-19. Ao Rocieli, que provavelmente terá notícia dessa mensagem, falo aqui em nome de todos os secretários e secretárias do governo de São Paulo. Segunda mensagem: muitas pessoas têm dito que a pandemia colocou todos na mesma tempestade, mas não necessariamente no mesmo barco. É uma imagem que nos faz refletir e trabalhar. De um lado, o governo de São Paulo tem o desafio de equipar o barco dos brasileiros de São Paulo e preparar a todos para enfrentar a tempestade com as suas variações de intensidade e, por outro lado, também traçar a rota certa que vai nos permitir realizar a travessia com segurança e previsibilidade. O nosso desafio é estar um passo à frente da pandemia. Temos que garantir atendimento a todos em São Paulo. E São Paulo se preparou profissionalmente e tecnicamente para enfrentar a pandemia. O nosso desafio é sempre estar um passo à frente da pandemia. Dobramos o número de leitos de UTI do SUS em São Paulo em apenas 45 dias. Mais de 7.100 leitos disponibilizados para o atendimento a vítimas do coronavírus. Com a estrutura da rede privada, temos uma proporção de leitos de UTI maior do que a Itália, a França ou o Reino Unido. Comparado a outros lugares que estiveram no epicentro da pandemia, São Paulo realizou uma quarentena menos restritiva desde o início. E este trabalho feito em São Paulo, sob o comando do Comitê Médico, o Centro de Contingência do Covid-19, já salvamos em São Paulo 95 mil vidas. 95 mil pessoas tiveram suas vidas salvas pelo isolamento social e pelas ações feitas em São Paulo sob o comando do Comitê de Saúde, portanto, sob o comando da ciência e da medicina. Estamos salvando cerca de 40 vidas por hora e evitando a contaminação de 10 pessoas por minuto. O Plano São Paulo, que já anunciamos aqui, é um GPS que nos guia, orientado pela medicina, com a contribuição do setor econômico, para sairmos da crise com previsibilidade, segurança
e o maior número possível de vidas salvas. Há 3 semanas, os estudos do nosso Comitê de Combate ao Coronavírus, Comitê de Saúde, indicavam estes estudos, que os casos iriam se estabilizar na região metropolitana e aumentariam no interior do estado. Mostramos os dados aqui. Vários jornalistas que estão hoje aqui presentes assistiram e acompanharam. Os que remotamente acompanham e participam da coletiva também. E muitos dos telespectadores que neste momento assistem esta coletiva da mesma forma. E foi exatamente o que aconteceu. Com transparência, que é uma marca desde o início do enfrentamento do coronavírus em São Paulo. Essa é a 68ª coletiva de imprensa que fazemos aqui, regularmente, para informar com transparência e responder a todas as questões relativas ao coronavírus, à economia ou aos temas correlatos à pandemia. Com o Plano São Paulo, que já anunciamos, podemos atuar melhor em cada região do estado e, claramente, temos, neste momento, um aumento de casos em regiões como Barretos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto, que estão, neste momento, com a bandeira vermelha e que terão agora medidas restritivas na quarentena. Quero dizer aqui que a mesma disposição e firmeza que temos para avançar no projeto do Plano São Paulo, teremos também para recuar, teremos também para orientar medidas restritivas na quarentena. São Paulo não segue orientação política, São Paulo não segue orientação de pressão, nem econômica, nem partidária, nem ideológica, nem de qualquer ordem, exceto a orientação da ciência e da saúde. Nos últimos 85 dias fizemos assim e vamos continuar a fazê-lo. E eu tenho, pessoalmente, como governador de São Paulo, a convicção de que estamos no caminho certo, na rota certa, com uma boa estrutura e com a analogia que fiz, com uma tripulação bem treinada, com um bom comando, pessoas bem informadas e capacidade de reagir rapidamente para salvar vidas. Nas informações, antes de falar da quarentena, pontos facultativos. Publicamos hoje um decreto que suspende os serviços públicos estaduais em todos os municípios. Amanhã, quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E decretamos ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 12 de junho. Fizemos isso para que os municípios que anteciparam este feriado municipal possam agora nos acompanhar, a exemplo do que vai fazer a capital de São Paulo. O objetivo é um só: manter o isolamento social. Serviços essenciais, serviços de saúde, segurança pública e outros classificados como essenciais funcionarão normalmente. Estamos restringindo os serviços públicos para as pessoas que, podendo ficar em casa, ficarão a partir deste decreto. E antes de falar da nova quarentena, quero aqui transmitir uma mensagem com a minha voz, com a minha imagem, presencialmente, para a deputada federal Carla Zambelli, deputada federal eleita pelo Estado de São Paulo. A deputada Carla Zambelli prefere cumprir o papel de mãe de Ná, ao invés de cumprir o seu papel de parlamentar. Ela trata a Polícia Federal como polícia privada. A deputada Zambelli não tem cargo e nem mandato na Polícia Federal, muito menos para ser porta-voz da polícia ou antecipar atos. Em qualquer lugar, seja em São Paulo ou qualquer outra parte do Brasil. E se ela estiver exercendo ilegalmente essa função, estamos falando de uma polícia política. Quero registrar mais uma vez, deputada Carla Zambelli,
e a todos que precisam ouvir essa mensagem. São Paulo tem todas as suas ações fiscalizadas pelos órgãos fiscalizadores e que tem competência para realizar fiscalização das contas públicas. Ouvidoria, Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. São Paulo não precisa de vitrola parlamentar ideológica e nem de uma deputada que prefere engraxar as botas dos militares, especialmente do seu chefe, o presidente da República. São Paulo pauta as suas ações pela transparência. E este é um governo que não deve e, portanto, não teme. Nova quarentena, Plano São Paulo. O governo de São Paulo decreta nova quarentena de 15 a 28 de junho. Será o 5º período de quarentena no estado de São Paulo. Esta nova quarentena será denominada quarentena heterogênea, onde será aplicado o Plano São Paulo. Será uma retomada consciente da economia, por fases e por regiões, conforme prevê o Plano São Paulo. Com cuidado, com segurança e dentro dos limites determinados pela ciência e pela medicina. E desta orientação nós não nos afastaremos. Feitas essas considerações e essas informações, vamos agora à complementação dos dados relativos a esta nova quarentena que se decreta a partir do próximo dia 15 de junho. E para essas informações, começamos com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Patrícia Ellen. Muito obrigada, governador. Eu vou dividir a apresentação hoje com o secretário Marco Vignoli, então a gente vai se intercalar aqui um pouquinho. Lembrando que o Plano São Paulo é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Por isso ele está preparado, como o governador mencionou, para ter gatilhos, tanto para melhoria de medidas restritivas, mas também para endurecimento de medidas restritivas. É um plano baseado em dados, indicadores e métricas claras, e é exatamente essa gestão que nós estamos apresentando hoje, de acordo com esses critérios e com os dados que estão sendo compartilhados com total transparência através do portal do Plano São Paulo, no site do Governo do Estado. Para iniciar, queria somente relembrar essa metodologia. Nós temos aqui duas principais dimensões para classificar as nossas regiões: a capacidade do sistema de saúde e a evolução da epidemia. A capacidade do sistema de saúde está sendo monitorada através da taxa de ocupação de leitos e também do total de leitos UTI COVID para cada 100 mil habitantes. Em ambos os casos, nós estamos acompanhando especificamente leitos UTI COVID. E na parte da evolução da epidemia, nós estamos acompanhando número de casos, a variação de 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, número de internações de casos COVID e suspeitos, a variação de 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, e número de óbitos por COVID, também a variação de 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, e essa tabela também publicada em Diário Oficial, com o decreto do Plano São Paulo, traz quais são as notas de corte desses critérios. Nós, nessa nova calibragem, percebemos que ele tem funcionado bastante bem, sobretudo para calibrar as fases de alerta máximo, que é a fase vermelha, onde a indicação é a manutenção da quarentena atual, completa, sem abertura adicional de atividades. Na fase 2, que é de controle, nós passamos a uma retomada gradual, muito consciente, porque é uma fase de controle, como o nome já diz. E a fase 3, que é de flexibilização, a gente já inicia um processo de abertura mais relevante dos setores, e por aí sucessivamente com a fase verde, que é a abertura parcial, e por fim a fase azul, que não está aqui, que é o normal controlado, onde todos os setores voltam a operar, mas com a aplicação de protocolos rígidos.
Nos próximos dias, nós vamos engajar aqui algumas discussões importantes de recalibragens que estão sendo feitas e discutidas diariamente com o Centro de Contingência e também consideração de outros indicadores para a melhoria constante desse trabalho. Na próxima página, relembrar que esse trabalho nos trouxe até aqui. Essa foi a primeira atualização apresentada no dia 27 de maio e essa é a regionalização que está vigente até essa sexta-feira e a partir de segunda teremos a nova regionalização. Na próxima página, nós temos primeiro uma reflexão geral sobre o Estado que é muito importante. Com todo o esforço que foi feito nas últimas semanas, nós tivemos uma melhora significativa dos indicadores-chave na média geral do Estado. Com relação à taxa de ocupação de leitos, nós tivemos uma melhora e a taxa média foi de 72,6% para 69,1%. Mais de 3 pontos percentuais de melhoria na taxa de ocupação na última semana, por um trabalho que foi feito tanto de contenção da pandemia, quanto com a adição de novos leitos de UTI. E vemos também que o número de leitos melhorou muito, de 15,4 para 18,1 leitos a cada 100 mil habitantes, com a chegada dos respiradores também, que foi fundamental nesse processo. Na evolução da epidemia, também temos notícias muito importantes, positivas, com relação ao número de casos. Na última semana houve uma estabilização e uma pequena redução com relação à semana anterior, de menos 1%. As internações estáveis, com pequeno aumento de 7%. E óbitos, uma estabilização com uma pequena redução também de 3%. Falando um pouco do impacto disso regionalizado, porque a gente viu que o impacto ele varia, né, e é por isso que a quarentena ela é regionalizada, ela é heterogênea, como disse o governador. Isso fica muito claro na próxima página, quando falamos em especial da região metropolitana, Baixada Santista e Vale do Ribeira. Como já era de se esperar, porque a capital entrou primeiro na pandemia e começou a sair primeiro, houve uma melhora na região metropolitana como um todo, na Baixada Santista e Vale do Ribeira, e todos eles juntos agora é uma região que passa para a fase de controle, ou seja, a fase laranja, onde está autorizado o início da retomada gradual, principalmente de comércio e serviços, com limitação de capacidade de atendimento, de horário de funcionamento e a exigência de aplicação de protocolos de higiene e distanciamento. Lembrando aqui que é controle, isolamento social é chave nesse processo. Esse cenário só se garante com a cooperação da população e a liderança também dos prefeitos nessa parceria com o governo do Estado. Eu vou fazer uma pausa para comentários do secretário Marco Vignoli e já passo para o restante do Estado. Muito bem. Bom, esse quadro representa a migração de 26% da população do Estado, 11,4 milhões de pessoas, saindo da fase vermelha e vindo para a fase de controle, a fase laranja, né? Nós estamos com isso em uma retração da epidemia na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, ou seja, através do isolamento social, através das práticas de utilização de máscaras, a epidemia desacelerou, tanto em número de casos, em número de óbitos e em número de internações na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. E aqui na região metropolitana de São Paulo, um grande avanço pela construção de uma capacidade hospitalar que desse a segurança para que eles também possam fazer essa retomada consciente. Nós aumentamos em 15 dias 40% da capacidade hospitalar da região metropolitana. Em todas as sub-regiões nós conseguimos fazer esse avanço, o que significaram em 304 novos leitos de UTI na região metropolitana de São Paulo, significando essa capacidade hospitalar fortalecida e com uma ocupação abaixo de 80% nesse território. Registrando aí também que dentro desse modelo implementado, nós conseguimos fazer com que a região metropolitana, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira tenham como um todo uma capacidade hospitalar forte, uma vez que também enviamos respiradores à Baixada e também para o Vale do Ribeira. Eu devolvo aqui para a Patrícia. Muito obrigada, Vignoli. Agora, então, aqui a mensagem para a região metropolitana, Baixada Santista e Vale do Ribeira, é essa perspectiva de melhora
que precisa ser mantida com um trabalho consciente de retomada gradual e manutenção do isolamento da população. Na próxima página, nós percebemos que, no interior, a mensagem é diferente. Nós vamos precisar endurecer as medidas restritivas, como já era esperado, já trouxemos na tendência na semana anterior e tem sido trazido também pelo Centro de Contingência. Houve um aumento da propagação da epidemia, apesar da ocupação de leitos estar bastante sob controle na região, com algumas exceções que eu já vou mencionar, que são bem importantes. Então, primeiro, 3 regiões que o governador já mencionou aqui requerem uma atenção especial, que são a região de Ribeirão Preto, a região de Barretos e a região de Presidente Prudente. A região de Ribeirão Preto teve um crescimento de casos, principalmente no que diz respeito a internações de casos Covid suspeitos e também de óbitos. Nessa última semana, o crescimento acima da semana anterior de internações foi de 51%, e a variação de óbitos acima da semana anterior foi de 100% na região de Ribeirão Preto. Na região de Presidente Prudente, a variação de internações foi de 60% e a de óbitos foi de 50% a mais com relação à semana anterior. E, para finalizar, a região de Barretos teve um crescimento de internações de 93% acima da semana anterior e de 100% em óbitos. Então, o interior requer uma atenção para a região como um todo, para a maioria das DRS, das Diretorias Regionais de Saúde dessa região. A recomendação é a manutenção da fase laranja de controle, mas também nessas 3 regiões mencionadas, a recomendação é de aumento da restrição, de endurecimento das medidas restritivas devido ao momento de atenção que estamos vivendo. Vale lembrar que essa é uma medida cuidadosa do Estado, porque nessas regiões nós temos leitos, continuamos investindo em leitos e a capacidade de atendimento continua sob controle, e eu já vou comentar em detalhes como tem sido feito o trabalho do Estado aqui para garantir essa capacidade de atendimento, para que ninguém fique sem essa atenção tão necessária com a pandemia. Secretário Vignoli. Muito bem. Bom, a secretária Patrícia registrou as regiões que foram para o vermelho, as outras que estavam no amarelo também vieram para o laranja no interior do estado, verificando uma tendência em todo o interior de evolução dessa pandemia e um momento de controle, ao mesmo tempo que na região metropolitana, na Baixada, no Vale do Ribeira, a gente registra essa desaceleração. É fundamental dizer também que as regiões de Sorocaba e Campinas, apesar de estarem com níveis de laranja, tem uma tendência de evolução na pandemia também. Nós tivemos aí um crescimento do número de casos, de internações nessas regiões. Todos os dias nós estamos fortalecendo essa capacidade hospitalar. Hoje são mais 89 respiradores sendo distribuídos para o interior, ontem foram mais de 100, amanhã serão mais uma leva de respiradores também para todo o estado de São Paulo. Essa capacidade está sendo fortalecida, mas é fundamental dizer que esse é um momento de controle e atenção no interior do estado, e nessas regiões eu registro a tendência para Sorocaba e Campinas também de uma evolução na pandemia. Ainda não superou esses índices, mas como nós já adiantamos anteriormente, em 7 dias nós podemos regredir se for necessário, e já deixamos em alerta também essas 2 regiões. Na próxima página, uma síntese do impacto desse novo faseamento para todo o estado. Para 27,5 milhões de pessoas do nosso estado, a situação atual se mantém com relação à classificação anterior. Então, a maior parte do nosso estado hoje terá a classificação mantida e, em especial, na fase laranja de controle. Houve uma melhora, também para 11,4 milhões de pessoas, principalmente na região metropolitana, onde há essa transição para o laranja, e também para a Baixada Santista, que tem feito um trabalho muito importante na contenção da pandemia. E
para 5,3 milhões de pessoas haverá um impacto do endurecimento das medidas restritivas e entendendo, tanto para os líderes aqui, para os prefeitos, quanto para a população, que o mais importante é a gente entender que é a fase correta para o momento que estamos vivendo e que, através da aplicação dessas medidas, nós conseguimos fazer a retomada de uma forma mais efetiva para todo o Estado. O registro final é que, como nós dissemos aqui, e deixar muito claro, a partir da próxima segunda-feira, essas regiões avançam para a próxima fase, seja na regressão, seja também no avanço daquelas que estavam em vermelho e vão para laranja. Então, até domingo segue a quarentena atual e a partir da segunda-feira até o dia 28 nós seguimos um novo modelo. Então, é fundamental que os prefeitos usem os próximos dias para pactuar com o comércio, pactuar os protocolos fundamentais para esse retorno e o façam de forma ordenada, gradual e faseada para a segurança e a vida da população. E agora, na próxima página, respeitando o nosso compromisso de transparência total, de gestão baseada em dados e evidências, está aqui o cálculo dos indicadores que foi feito para cada DRS, com base nos dados que todos têm recebido e que estão disponíveis para todos. O que é importante nesse mapa? Nós vemos aqui que, honrando o compromisso, o governo de São Paulo está fazendo uma atuação muito forte na gestão da capacidade do sistema de saúde. Fica nítido, inclusive, que a maior parte das regiões estão com leitos a cada 100 mil habitantes em verde e a capacidade, a ocupação de leitos também está em verde. Isso é muito positivo porque mostra que as pessoas que vão precisar de atendimento terão acesso a esse atendimento. Alguns estão em amarelo e alguns em laranja. Obviamente, os em laranja também são as regiões mais populosas que nós temos, então tem um desafio maior aqui para mudar de posição. Você precisa adicionar muito mais leitos para mudar, mas ainda assim vocês veem aqui claramente, não há nenhuma região do estado hoje em vermelho com relação a leitos. Por outro lado, ali na evolução da epidemia, nós vemos que as regiões que que precisam agora de um endurecimento de medidas restritivas, elas estão tendo esse impacto pela evolução da epidemia. E aqui mostra que nós temos um papel muito importante dos nossos prefeitos e prefeitas e também da população. Porque para que essas regiões passem para outras fases, onde a gente possa ter menos medidas restritivas, é importante que a gente faça uma retomada gradual, muito consciente das atividades, com controle, respeitando o momento em que o município e a região se encontram. Não adianta a gente tentar avançar, tentar flexibilizar além do recomendado, porque o impacto é imediato, e isso nós vemos aqui no painel. E, além disso, precisamos de uma grande colaboração da população com a manutenção do respeito ao isolamento social. Antes de passar para o secretário Vignoli, eu só queria passar mais 2 pontos importantes aqui. Na próxima página, todas essas informações que estão sendo disponibilizadas e com bastante detalhe para todos, muito mais do que está aqui, dados diários de internações, de ocupação de leitos, de casos, óbitos, eles estão disponíveis no site do governo, saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/plano-SP. E para que vocês registrem, fica aqui na próxima página a fotografia da nova regionalização que passa a valer na próxima segunda-feira. Uma lembrança importante, é natural, com os dados disponíveis, com o nosso compromisso com vocês, que uma série de especialistas passem a fazer cálculos e fazer aqui cenários para acompanhar a evolução das regiões. Nós não somente entendemos, como incentivamos que isso seja feito, mas pedimos para todos a responsabilidade
de evitar antecipar aqui respostas, porque o quadro sempre fica pronto no dia anterior, conforme o nosso compromisso com vocês, e às vezes essas fake news acabam impactando a vida de milhões de pessoas, né? Quadros com faseamentos errados, com informações com a fonte governo que não é do governo. Então, incentivamos que todos façam sim suas análises, mas lembramos aqui a responsabilidade de cada um de nós para a gestão dessa pandemia. Entramos juntos, precisamos sair juntos, com base em evidências, com base em dados, muita transparência, mas também muita solidariedade, e lembrando que é por isso que a retomada é uma retomada consciente, que contamos aqui com a consciência de todos aqui presentes. Muito bem, só para finalizar, agora com a transparência de ter esse dashboard diário com as informações todos os dias, a atualização semanal não vai mais acontecer, ela é diária e todos podem acessar através do nosso portal. Como a gente pode ver, a Baixada Santista, por exemplo, tem todos os índices melhores do que estavam antes, e agora tem também somente a taxa de ocupação que mantém ela no laranja. A gente vai poder aferir essa tendência de melhora diariamente através do nosso portal, dando transparência à evolução desse processo, que vai se dar em parceria com os gestores locais para uma implementação gradual, faseada e segura para a população. Obrigado, Marco Vignoli. Obrigado, Patrícia Ellen. Hoje a nossa coletiva, quero lembrar, ela vai até às 14 horas, é um assunto com muita densidade e muita informação. Aliás, transparência se faz assim, com qualidade, com dedicação, com informação, sem pressa, sem esconder, sem ludibriar, sem mentir. Vamos agora ouvir Ana Carla Abrão. Ana Carla é a coordenadora do Conselho Econômico, Conselho Voluntário, do qual ela é a coordenadora, e integram este conselho, além da própria Ana Carla Abrão, os economistas Pércio Arida, Alexandre Schwartzman e Eduardo Haddad. E o trabalho destes conselheiros, destes economistas, ao lado do Comitê de Saúde, foram trabalhos fundamentais para a elaboração, ao lado da equipe do Governo de São Paulo, do denominado Plano São Paulo. Ana Carla. Obrigada, governador. Uma boa tarde a todos os presentes e todos que nos assistem e nos ouvem. Eu vou fazer aqui algumas considerações sobre o plano, que eu acho que nesse momento é importante destacar. Lembrando que o plano foi anunciado e, a partir daí, nós estamos justamente nesse esforço de comunicação para que todos entendam a forma como o plano foi elaborado, os conceitos que estão por trás desse plano. Mas, basicamente, é importante que a gente tenha muito claro alguns dos pilares desse plano e, principalmente, por que ele é elaborado em fases. Existem 3 conceitos aí muito importantes que levam a essa estruturação por fases. Em primeiro lugar, o gradualismo. Mais uma vez, nós aqui estamos falando de uma retomada consciente, de uma modulação da quarentena. Não estamos falando aqui de uma reabertura ampla e restrita. Ao contrário, estamos falando aqui de uma gestão da quarentena que se faz por fases, inclusive fases que avançam e fases que recuam do ponto de vista do isolamento, como já foi mostrado aqui pelos secretários Vignoli e Patrícia Ellen, e que aqui temos nessa atualização clareza em relação a isso. Segundo ponto fundamental do plano, transparência. Os indicadores são objetivos, os indicadores são claros e eles estão aí sujeitos ao escrutínio de toda a sociedade, que vai ter que terá acesso a essas informações e poderá, portanto, avaliar todas essas tendências que intuitivamente a gente já tinha em mente e que elas vêm se confirmando com base nesses indicadores. A questão, inclusive, do avanço da epidemia pelo interior é algo que os indicadores mostram e, claramente, isso se reflete nessa evolução que era esperada e que, acima de tudo, tem que ser controlada, que tem que ser faseada. O terceiro conceito é o dinamismo.
Afinal de contas, o plano é um plano de gestão e ele tem que responder àquilo que os indicadores estão mostrando. E é isso que a gente espera que aconteça, tendo em vista que alguns indicadores vão melhorar, outros indicadores estão piorando, e o importante é termos clareza de que as respostas adequadas estão sendo tomadas, como no caso de hoje. Como no caso, por exemplo, eventualmente, das duas regiões que estamos colocando em alerta, como Sorocaba e Campinas, porque nós temos que monitorar. O importante é justamente o exercício pelo governo do Estado da sua responsabilidade de acionar as fases de forma adequada, porque é isso que vai garantir a orientação principal do governo do Estado, que é responder e garantir a segurança, a capacidade de atendimento e pouparmos vidas no meio dessa pandemia. Bom, tem um outro aspecto que não está dito, mas que ele é muito importante, que é a pactuação com a sociedade. Como o governador colocou aqui, esse é um plano elaborado a muitas mãos, mas, acima de tudo, ele contém aqui todos os diálogos, todas as discussões, todas as contribuições que vieram da sociedade civil, vieram dos setores privados, dos setores econômicos e, portanto, o que nós precisamos é justamente que a sociedade abrace esse plano e pactue e obedeça e esteja aderente a todos os protocolos de saúde, porque, afinal de contas, seremos todos nós em conjunto que vamos garantir que o plano avance na direção do que todos nós buscamos, que é a retomada da economia, que é a retomada do emprego e do crescimento. Então, essa pactuação com a sociedade, essa pactuação e o entendimento por parte da população e dos diversos setores que agora começam a ser flexibilizados é fundamental, porque é isso que garantirá a nossa evolução nessa direção. Finalmente, é importante lembrar, e eu sempre coloco esse tema, a relevância da testagem. O governo do Estado lança aqui e já vem intensificando todos os esforços de testagem, e é importante que também esse aspecto seja abraçado pelo setor privado para que a gente garanta o monitoramento. Ou seja, os 5 pilares estão refletidos em toda a estrutura do plano, que é justamente ser capaz de classificar as diversas faixas de risco e responder aos indicadores da forma como eles evoluem, a regionalização, e aqui fica claro que a heterogeneidade, a opção pela visão regional é fundamental para que a gente garanta essa resposta adequada, a compatibilização da economia com a prioridade da saúde, que é a visão setorial, os protocolos e a testagem. Esses 5 pilares é que vão determinar a nossa capacidade de gerir de forma cada vez mais eficaz, mais eficiente, todo o processo da pandemia. Então, eu finalizo aqui dizendo que, mais uma vez, o governo do Estado de São Paulo, ele traz como exemplo um trabalho técnico, sério, científico e, acima de tudo, muito transparente. E eu não tenho dúvidas que isso é que faz a diferença nos resultados que o governo do Estado de São Paulo, na verdade, o Estado de São Paulo como um todo, já colheu, poupando tantas vidas, garantindo o atendimento da população do Estado, e certamente vai garantir que nós consigamos navegar essa outra etapa, que é a etapa de gestão da epidemia, de uma forma igualmente eficaz e com igual sucesso. Então, muito obrigada, governador. É uma honra poder participar desse processo, contribuir juntamente com os meus colegas de conselho e, claro, com toda a sociedade, com todo o governo do Estado nesse projeto. Ana Carla, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao Pércio Arida, Alexandre Schwartzman e Eduardo Haddad pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação. Trabalho este que continua e segue ao longo das próximas semanas. Vamos agora para a saúde, os dados de hoje, com José Henrique German, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Na sequência, vamos ouvir o Dr. Carlos Carvalho e o Dr. João Gabardo. German. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Os dados de Brasil de ontem são 739.000
503 casos confirmados e 38.406 óbitos. No estado de São Paulo, dados de hoje, nós temos 156.316 casos confirmados e 9.862 óbitos, o que dá mais ou menos 6% dos casos, né? Tivemos de ontem para hoje um aumento de aproximadamente 3,7% do número de óbitos, né? Nossas taxas de ocupação em UTI para o estado todo está em 69,1%, para a Grande São Paulo 76,6%. Estão internados nas nossas unidades em UTI 4.953 casos, pacientes, e em enfermaria 8.123 pacientes. Esses são casos tanto confirmados quanto ainda suspeitos. E já foram dadas 29.616 altas hospitalares para esses pacientes que passaram em todo o sistema de saúde. Obrigado. Obrigado a todos, Henrique Germann. Agora vamos para Carlos Carvalho, coordenador do Comitê de Saúde. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Só queria confirmar e deixar claro para vocês e para todos que nos estão assistindo que essas evoluções desses números de casos, das internações e dos óbitos, elas foram no passado, algumas semanas atrás, foram alvos de estudo e de modelos por uma série de pesquisadores do nosso centro de contingência. Então, baseado nos resultados das semanas anteriores, são feitos modelos matemáticos de previsão do número de casos, do número de internação, do número de óbitos. E esses números que estamos observando hoje estão dentro do que foi previsto por esses modelos matemáticos de semanas atrás. Principalmente, temos utilizado o modelo que foi desenvolvido pelo professor Eduardo Marsad, junto com o grupo do Instituto Butantan, mas ainda outros pesquisadores do centro, como o Júlio Croda, têm contribuído para a geração desses modelos. E os números que nós estamos vendo estão dentro do que nós esperávamos. Então, essa elevação que nós observamos todos os dias é uma elevação pequena e ela está dentro do esperado, e acreditamos que estamos conseguindo ter aqui em São Paulo, ter aqui no Brasil, o mesmo resultado que foi observado na China, que foi observado na Itália, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos e outros países. O processo, a doença, ela se inicia, se espalha a partir de um ponto, que no caso foi a cidade de São Paulo, avançou para a Grande São Paulo e agora está atingindo o interior. Como estamos mais ou menos 2 semanas defasados do interior, São Paulo o município já está com nítidos sinais de estabilização, e esperamos que se consolide o início da redução dos casos na Grande São Paulo, para podermos nos organizar melhor, e isso vai se refletindo nesses indicadores que estão embutidos no Plano São Paulo, e as decisões vão sendo tomadas de acordo com esses indicadores e com esse resultado que estamos observando. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Carvalho. Vamos agora ao Dr. João Gabardo, coordenador executivo do Comitê de Saúde. Boa tarde, governador. Eu pediria para que colocasse o slide do status dos indicadores, por favor. Enquanto isso, a gente vinha falando para vocês, nas entrevistas coletivas anteriores e nas nossas manifestações, o quadro dos indicadores com as cores. Isso aí. Que o plano de São Paulo não era um plano de flexibilização.
e sim um plano que, analisando os diversos cenários epidemiológicos das regiões, teria orientações adequadas, correspondentes àquela situação epidemiológica. Muito na linha da manifestação ontem do ministro da Saúde, numa recomendação para o resto do país que as diferenças regionais, as diferenças estaduais sejam consideradas e que nós tenhamos planos, orientações distintas, de acordo com a situação epidemiológica de cada estado e dentro dos estados, em cada região, que é o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo. Eu queria mostrar para vocês aquela linha que fala da variação do número de casos, que ela está quase que na sua maioria amarela e tem uns poucos já verdes, nem um laranja e nem um vermelho. Isto, nós encontramos esses cálculos mostrando de uma forma até bem confortável que mesmo com a ampliação do número de testes, não houve uma ampliação do número de casos. E o que significa nós estarmos bem nessa questão da identificação de novos casos? Dentro de 2 semanas, isso vai se manifestar na próxima coluna, aquela coluna que fala na variação de internação hospitalar. Porque quando se diminui o diagnóstico de pessoas com coronavírus, nas próximas semanas, reduz a pressão, reduz a necessidade de internação hospitalar. E isso, dentro de mais 2 semanas, se reflete na terceira coluna, que é a variação de óbitos. Porque quanto menos casos, menos internação e logo adiante, menos óbitos. Então, nos deixa bastante confortável a visualização dessas informações, e isso de uma forma bem transparente mostra qual que é e como é que nós vamos trabalhar com esses vários cenários e quais são as orientações que cada um deve ter. Obrigado. Obrigado, doutor João Gabardo. Queria destacar um aspecto importante sobre a orientação do Comitê de Saúde, o aumento intensivo de testagem aqui no estado de São Paulo. Isso, obviamente, nos traz um número maior de pessoas infectadas, mas nos traz um quadro de realidade da situação e de como estabelecer o seu enfrentamento. Feitas essas manifestações, vamos agora às perguntas. 13 horas e 16 minutos. Começamos com a TV Record, com você, Daniela Salerno. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A capital tinha uma expectativa de já mudar para a fase amarela. E vendo os índices aqui mostrados no painel, a gente vê que dos 5 critérios, 1 está laranja, que é a capacidade de leitos, outros 2 estão verdes, outros 2 estão amarelo. E justamente a capacidade de leito em 78% no município não bate com o dado que a prefeitura passa para a gente diariamente, que gira em torno ali de uma ocupação de leitos em 65%. Então, eu gostaria de entender se os dados que a prefeitura encaminham para a gente não estão sendo levados em conta, realmente é o critério estadual, e se essas decisões foram tomadas em conjunto com os prefeitos, principalmente aqueles do interior, que tiveram regressão aí no faseamento. Obrigada. Daniela, se necessário, temos aqui a presença do secretário de Saúde do município de São Paulo, Edson Aparecido, mas eu quero lembrar que quando temos os dados da capital, temos os dados dos hospitais municipais e estaduais, são os 2. Então, e os leitos privados também, então são todos eles. Então isso pode dar uma variação em relação aos dados que são feitos sobre os hospitais municipais. Portanto, é normal isso, não há uma dicotomia ou uma informação errada e uma certa. Ambas estão certas. Patrícia, quer complementar? Eu acho exatamente esse ponto. Pelo que eu me recordo aqui, o Edson pode complementar também, mas esse dado me soa como da ocupação dos leitos municipais. E tem o ponto que o Rubens Zizek sempre traz, que está aqui presente, que a gente está sendo muito conservadores aqui, acompanhando a ocupação de leitos do estado inteiro, municipais, estaduais e privados. Apesar dos privados não serem responsabilidade do Estado e o governo nunca ter requisitado um leito, nós estamos fazendo essa gestão completa porque sabemos que a saúde suplementar tem um papel muito importante no Estado também.
né? Então, a gente está atuando nos leitos estaduais e municipais, mas monitorando os privados para que não falte leito para ninguém. Obrigado, Patrícia. Daniela, apenas lembrando, só no Estado nós temos 103 hospitais estaduais. E também, para melhorar ainda mais a qualidade da resposta à sua pergunta, fala o secretário Edson Aparecido. Mesmo, governador, só para complementar, Daniela, mesmo com os números da prefeitura, no caso, que a gente faz uma separação dos leitos municipais, que hoje nós realmente estamos com um quadro aí de 64% de ocupação, o censo Covid, ele agrega os leitos do privado. Mas mesmo com 64%, a gente ainda continua, no caso dos leitos, da taxa de ocupação de leitos, ainda na cor laranja, então por isso que justifica a cor laranja na tela. Boa complementação do secretário municipal de saúde da capital de São Paulo, Edson Aparecido. E Daniela, para complementar ainda melhor e de forma clara a sua última parte da pergunta relativa ao interior, responde o secretário Marco Vignoli. Muito bem, Daniela. Bom, todos eles foram informados, passamos item por item o que tinha tido o aumento ao longo dessa última semana. Hoje pela manhã fizemos reunião do Conselho Municipalista com todos os prefeitos representando as regiões e dentro disso posicionamos e ponderamos a necessidade desse endurecimento. Já tinha sido colocado ontem, hoje mais uma vez, uma construção conjunta para que a gente possa dar segurança à população deles. Então foi de forma muito transparente, é um conceito que se consolida como uma construção conjunta também dos dados, e por fim registrar a melhora aí dos dados de São Paulo, como você mesmo indicou, somente no caso das internações, todos os outros já muito positivos. Obrigado, Marco Vignoli. Daniela Salerno, mais uma vez, obrigado. Vamos à próxima pergunta, também é presencial, o jornal O Estado de São Paulo, jornalista Bruno Ribeiro. Bruno, prazer em revê-lo. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, boa tarde a todos. A minha pergunta é para o pessoal da área de saúde, para o Dr. Carvalho, para o secretário German, enfim. Olhando os dados que de fato estão lá, a transparência na divulgação, se olhar os dados de evolução das internações, essas regiões que tiveram os índices, a classificação regrediu agora nessa semana, elas tinham, se a gente comparar a semana passada com a semana anterior, elas vinham tendo queda. Barretos tinha uma queda de 21% nas internações, teve um aumento de 80%. Prudente tinha uma queda de 46%, teve um aumento de 75%. Minha pergunta é, existe alguma explicação para justificar esse aumento tão expressivo no número de internações que não seja a redução do distanciamento social? E se não há outra explicação, por que a gente agora vê, por exemplo, a região de Guarulhos, que tem um aumento de 14% ainda nas internações, voltar para avançar, melhor dizendo, para uma fase mais branda? Por que isso está acontecendo na visão da saúde? É isso. Obrigado, Bruno. Vou pedir então ao João Gabardo que comece a responder e se o Carlos Carvalho quiser fazer algum comentário, obviamente pode fazer. João Gabardo. Essas diferenças na evolução, na transmissibilidade da doença, elas nem sempre são previsíveis, né? É claro que elas estão diretamente relacionadas à questão do distanciamento social. Quanto maior for o distanciamento social, menor a possibilidade da transmissão. Isso é inequívoco. Agora, o vírus ele tem uma evolução que às vezes foge da nossa capacidade de projeção, né? E tanto é assim que o comportamento do vírus em determinados locais é completamente diferente. Quando nós comparamos a região sul com a região norte, é muito distinta. Mesmo dentro da região sudeste, nós temos um comportamento muito diferente em Minas Gerais e em São Paulo. Isso não está somente relacionado à questão do isolamento. O isolamento ele tem uma importância capital sobre isso, mas existe as diferenças de comportamento do vírus que nós não temos muitas explicações. Existem algumas teses. Existem as teses de que as pessoas que previamente tiveram contato, por exemplo, com coronavírus de outras espécies de coronavírus, poderia criar uma imunidade cruzada e que essas pessoas poderiam se proteger em relação ao novo coronavírus. Mas, como eu disse, isso são estudos que estão sendo realizados, isso está sendo muito estudado em alguns países,
mas não existe nada ainda confirmatório. Isso poderia explicar por que a evolução da doença já se consegue uma redução do número de casos a partir de 20, 25% das pessoas tendo contato com o vírus. Quando se esperava anteriormente, no início, que isso só aconteceria depois de 50%, 60%, 70% das pessoas já com imunidade natural. Não é isso que acontece. Então, são situações que nós estamos aprendendo com a evolução da própria epidemia. Obrigado, Gabardo. Carlos Carvalho, está bem? Ok. Então, respondido, Bruno, pois não. Para vocês, não há relação entre lá ter uma região mais aberta com os casos terem crescido tanto? Eu não entendi. Eu disse que sim. A questão da transmissibilidade ela está diretamente relacionada à mobilidade social e ao distanciamento. Isso influencia, mas não é só isso que deve ser considerado. Existem outros motivos, outras razões que muitas vezes a gente até desconhece. Foi logo no início da resposta, por isso que talvez você não tenha atentado. Obrigado, Bruno. Vamos agora à TV Cultura, que está transmitindo direto aqui ao vivo do Palácio dos Bandeirantes, para todo o estado de São Paulo, com a jornalista Maria Manso. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Para o pessoal da saúde, eu queria compartilhar uma preocupação minha. As imagens hoje do retorno das lojas de rua na cidade de São Paulo mostram imagens de aglomeração na porta das lojas, com filas para entrar, e as pessoas numa sede de sair e as compras, se isso preocupa a equipe da saúde, especificamente aqui na cidade de São Paulo, pelo tamanho do comércio. E para o senhor governador, agora há pouco, uma eleitora do presidente Jair Bolsonaro, se dizendo arrependida de ter votado nele, reclamou da gestão dele na crise da pandemia, e ele disse que ela tinha que voltar para casa e pegar explicações com o governador dela, que seria o senhor, porque ela é funcionária da Câmara de São Paulo. Bem, vamos começar com a primeira, e eu vou pedir mais uma vez ao Edson Aparecido para que possa responder. Você se referiu especificamente à saúde na capital de São Paulo. O Edson capturou a pergunta da Maria Manso e tem um microfone para ele. E, na sequência, a segunda pergunta, logicamente. Edson. Bom, os índices na cidade de São Paulo hoje, tanto em relação ao número de casos, como também ao número de internações, ele tem, sobretudo de internações, tem uma queda bastante importante nesses últimos 12 dias. Os protocolos assinados entre a Prefeitura e os vários segmentos autorizados no decreto do Governo do Estado estabelecem condições de distanciamento social, de higiene e sanitização e também de comunicação bastante rígidos, né? Acompanhamos aí, sobretudo, a questão do funcionamento da capacidade instalada de apenas 20% dos equipamentos, 4 horas de funcionamento. O prefeito também disponibilizou para a cidade de São Paulo mais 2.700 ônibus para funcionar, e os dois setores que voltaram, o de comércio que voltou hoje, que funciona entre 11 e 15 horas, não vai colidir com o de shopping centers, que deve ser autorizado amanhã, que é das 16 às 20. Então, todo o cuidado está sendo tomado na assinatura dos protocolos, e o prefeito já também colocou de maneira muito clara que qualquer reincidência dos números, seja de casos, seja de internações, nós vamos depois rediscutir. Então, o que vai nortear o funcionamento desses setores da economia vai ser exatamente o acompanhamento dos dados da saúde. Perfeito. Obrigado, Edson Aparecido. Maria, apenas dando uma pincelada adicional aqui à correta e completa manifestação do Edson Aparecido. Agora é um momento de boa gestão das cidades, não só da capital de São Paulo, como também das demais. Prefeitos e prefeitas devem agir corretamente e devem fazer a gestão diária e o acompanhamento diário do movimento nas suas cidades e também das ações de saúde, como está fazendo a capital de São Paulo. Em relação à eleitora, eu assisti sim, eu vi as imagens hoje pela manhã, naquela, nem pode se chamar de coletiva, enfim, naquele encontro na porta do Palácio do Alvorada. A minha resposta a esta eleitora, sim, a senhora está certa e, felizmente, a senhora vive em São Paulo, onde o governador e o governo adotam medidas corretas. E, felizmente, a senhora, como eu, também está arrependida do seu voto.
Muito bem, vamos à próxima, que é Peterson Gobetti, da VTV, da Baixada Santista. Obrigado, Maria, pelas perguntas. Que está aqui presente. Peterson, obrigado mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Obrigado, boa tarde, governador. Obrigado, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria, se fosse possível, de uma explicação técnica, mesmo com a reclassificação especial da Baixada Santista para a fase laranja, por que não é possível já promover a flexibilização a partir já de amanhã? Já visto que muitos prefeitos, muitas cidades já lançaram seus próprios planos, né? Contando que amanhã já poderiam, então, colocar em prática essa flexibilização que, como foi visto aqui, só será possível na próxima segunda-feira. Já foi falado também, mas eu gostaria, se possível, alguém comentasse a respeito de Campinas, como é que está a situação lá e se há realmente o risco, se esse risco é grande, de na próxima análise do comitê, a região de Campinas retroceder para a fase vermelha. E por fim, governador, gostaria que o senhor avaliasse a questão das cidades que estão tendo condutas à revelia do Plano São Paulo. Nós temos lá na Baixada a cidade de São Vicente, que acabou liberando, antes mesmo da classificação oficial da fase laranja, temos já o Ministério Público entrando com ação, algumas cidades incluindo comércios que não estão previstos na fase laranja, como academias, salões de beleza. Como é que o senhor tem avaliado essa conduta de alguns municípios? Obrigado. Obrigado, Gobetti, Peterson Gobetti, mas conhecido como Gobetti. Vou começar pela sua última pergunta, depois vamos ao Vignoli, para responder tanto Baixada quanto Campinas. Em relação aos poucos prefeitos, vamos chamar assim, rebeldes, que tentam romper a orientação do Plano São Paulo e tentam relaxar aonde não devem, estão sendo barrados pela Justiça. O Ministério Público, em São Paulo, tem cumprido um papel excepcional, correto e rápido na adoção de medidas de proteção à vida, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também. Ou seja, todos os prefeitos que tomaram a liberalidade, Gobetti, de abrir, tiveram que fechar por determinação do Ministério Público, ou os que ainda recorreram, perderam por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Portanto, é melhor que não façam, porque chega a ser vexatório um prefeito determinar a abertura, rompendo a orientação do governo do Estado, e em menos de 48 horas ter que fechar, porque o Ministério Público determinou. E pior ainda, os que recorrem, e no recurso ainda perdem outra vez para o Tribunal de Justiça. É melhor seguir a nossa orientação, serem colaborativos, serem leais com a sua população, preservando vidas e seguindo a instrução correta da medicina e da saúde. Marco Vignoli. Muito bem. Bom, importante registrar a boa atuação da Baixada Santista em todos os momentos desse combate ao coronavírus, mas São Vicente como um ponto fora da curva em vários desses momentos, né? Não é a primeira vez que isso ocorre. A liminar foi dada, então se encerrou essa questão com São Vicente nesse momento. O que a gente pede para a segurança e para a saúde da população de São Vicente é que possa seguir a flexibilização de acordo com o risco inerente à região. É uma preocupação nossa, grande, e o registro que é um ponto fora da curva na boa gestão que os prefeitos da Baixada Santista têm feito ao longo desse processo. Os números estão aí, a evolução foi dada ao longo desse período. Nós registramos aqui desde o início a quarentena de 15 dias, né? Portanto, ela se finda no domingo, na segunda-feira começa o novo momento. Os prefeitos têm amanhã, depois, sábado, domingo, para editar os seus decretos, para poder preparar o seu comércio, mesmo que já tenham dialogado com esses protocolos. Esse período é essencial para que a gente volte de fase graduada, de forma cautelosa, né? De forma que a gente possa ter a segurança das pessoas estabelecida lá. E eu ressalto mais ainda, na Baixada Santista, devido a um feriado, devido à importância que tem aqui no estado de São Paulo, eu recomendo e reforço mais uma vez que possam fazer somente na segunda-feira essa retomada das atividades. No que tange a região de Campinas, eu reforço aqui mais uma vez o alerta dado da tendência de aumento do número de casos, né? 48% nesse período, 36% na variação de internações e 24% no número de óbitos. Os prefeitos já perceberam, o
próprio prefeito Jonas Donizete foi cauteloso na retomada, jogou uma semana para frente. A região como um todo tem sido cautelosa. Então, registro aqui mais uma vez a atenção com a região de Campinas. A evolução da pandemia nesse momento dá uma acelerada, nós já indicamos a tendência e para isso a gente pede aí que os gestores municipais continuem sendo responsáveis como eles estão sendo lá na região de Campinas. Obrigado, Marco Vignoli. Gobete, apenas para complementar, 3 registros de prefeitos, entre muitos, que têm tido conduta muito correta até aqui. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, o prefeito de Santos, Paulo Barbosa, e o prefeito de Ribeirão Preto, que teve, o Duarte Nogueira, que teve o discernimento, a consciência de compreender a situação mais difícil da sua região, que deu um passo atrás e ele compreendeu perfeitamente, está orientando a sua população e a sua comunidade empresarial também de forma correta. Ou seja, é perfeitamente possível seguir as regras de uma maneira equilibrada e com respeito à orientação da saúde. Só não quer seguir quem não deseja fazê-lo. E ao não desejar fazê-lo, enfrentará a justiça. Obrigado, Gobete. Vamos agora a Marcela Ibelli, Diário do Grande ABC. A Marcela está online. Ou temos o Xandu. Vamos com o Xandu, que já está aqui em tela. Xandu, você andou mais rápido, passou na frente da Marcela, já está em tela. E já estou vendo ali, isso é uma brincadeira, ao lado do glorioso escudo do Esporte Clube Corinthians Paulista, o glorioso escudo do Santos Futebol Clube, o meu time. Estou feliz de ver as 2 imagens aí na sua prateleira, Xandu. E boa tarde, governador. Em retribuição, o jornal vai lhe enviar 3 canecas, uma do próprio jornal e 2 de clubes aqui do Vale, uma do São José, a Águia do Vale, e outra do Taubaté, o Burro da Central. Bom, governador, a minha pergunta é a seguinte, diferentemente do que tem apregoado o presidente, a Covid não é gripezinha. Em São José dos Campos, por exemplo, já matou 53 pessoas. Isso é mais do que as vítimas de homicídio entre janeiro de 2019 e abril de 2020. O Vale segue tendo mais casos e menos isolamento. Pergunto para o senhor, qual o motivo do Vale ter sido mantido na fase 2? E, com mais casos e menos isolamento, pode haver mais endurecimento? E, se me permite uma terceira pergunta, qual a taxa de contágio do vírus hoje no Vale e no interior? É isso, obrigado. Obrigado, Xandu. Aproveitou a caneca, fez 3 perguntas, vai pedir música no Fantástico, domingo. Primeiro, obrigado pelas canecas, agradeço a direção do Jornal Vale, serão recebidas com muito carinho. Eu vou dividir a resposta com o João Gabardo e, eventualmente, com comentários do Carlos Carvalho, aliás, do Carlos, com comentário do João Gabardo, e, na sequência, do Marco Vignoli. E se a Patrícia já tiver os números de isolamento, poderá oferecer também. De fato, nós ainda não demos o número de isolamento de ontem na capital e no interior de São Paulo. Então, vamos ao Carlos Carvalho, seguida ao Marco Vignoli, e a Patrícia, se já tiver os números, informaremos também. Xandu. Carvalho. Bom, com relação às taxas regionais, eu não tenho esses números agora, isso é possível de ser obtido e, posteriormente, nós podemos apresentar a vocês a taxa específica da região de São José dos Campos. Mas, de qualquer maneira, o importante é que está sendo seguido os protocolos e cada região informa os seus dados e as secretarias dos municípios informam e, através do censo Covid, nós conseguimos fazer todo esse levantamento, inclusive vocês também têm acesso transparente a todas essas informações. E esses dados são alimentados diariamente, nós temos uma visão diária e a visão da evolução ao longo dos 7 dias. E com isso, num determinado momento, fechamos essa avaliação, geram-se os índices e, no caso, as decisões, se vai ficar no laranja ou vai sair do laranja, é tomada. A região específica aí de São José, acho que o Vignoli vai poder fazer um comentário mais específico aí da região, mas eu, sinceramente, não tenho essa informação. Obrigado, Carlos Carvalho. Antes de passar para o Vignoli,
você mencionou na sua pergunta, eu anotei aqui, se o Estado descarta intensificar medidas mais duras de isolamento na região. Não, se houver necessidade. Só não faremos isso por deliberação. Só adotaremos medidas ou recomendaremos a adoção de medidas mais duras se houver essa necessidade, a saúde comprovar esta necessidade. Como fizemos hoje, aliás, com Barretos, Ribeirão Preto, para citar 2 dos 3 exemplos aqui, anunciamos hoje. Isto é uma visão responsável e essa visão continuará nas próximas semanas. Agora vamos ao Vignoli para a complementação da pergunta do Xandu Alves, do jornal O Vale, lá de São José dos Campos. Muito bem, Xandu, muito boa tarde. Bom, os dados nos apontam que, quanto à capacidade hospitalar do Vale do Paraíba, 50% de ocupação de leitos e também 11,9 leitos por 100 mil habitantes, nós ainda estaremos na fase verde, no que tange a essa capacidade. E mesmo assim, hoje o governo do estado envia mais 40 respiradores para a região, o que vai fortalecer ainda mais essa capacidade. Na questão da evolução da pandemia, um olhar importante. Nós temos na evolução de novos casos uma fase amarela já, portanto, uma fase a mais do que estaria a região. Não é a questão de novos casos que nos preocupa, pelo contrário, mas a questão da variação de internações e da variação de óbitos que colocam a região no laranja. Nós temos um índice de 1,39 na variação de internações e nos indica a metodologia aqui do estado que entre 1 e 1,5 ela fica na fase laranja e a variação de óbitos em 1,35 nos indica que o critério do estado entre 1,2 fica na fase laranja. Portanto, esse índice muito objetivo, eu chamo mais uma vez a atenção para o profissionalismo e a objetividade do Plano São Paulo, que faz de forma muito acurada o momento da pandemia que está a região. Portanto, a região do Vale do Paraíba em laranja, o que a gente pede, e daí a secretária Patrícia me passou, hoje o índice de isolamento sai às 15 horas, a região do Vale do Paraíba tem um delta forte no que tange a evolução dessa taxa de isolamento, foi uma das que mais melhoraram ao longo desse período, com índices importantes, mas a gente pede para os prefeitos que possam seguir as regras do Plano São Paulo com a flexibilização adequada à indicada aqui pelos nossos parâmetros. Obrigado, Marco Vignoli. Xandu, antes de passar, o Carlos Carvalho quer fazer um pequeno comentário. Apenas a Patrícia Ellen me disse agora que teremos os índices hoje às 15 horas. Então, a comunicação do governo de São Paulo disponibilizará no site os índices de isolamento hoje às 15 horas. Normalmente nós temos entre 13 e 14 horas, hoje com um pequeno atraso, mas nós forneceremos os dados às 15 horas. Dr. Carlos Carvalho, nosso coordenador do Comitê de Saúde. Tenho certeza que aí o Vignoli mostrou os índices para você adequados, Xandu, mas eu queria fazer um comentário a respeito das canecas. Eu fiquei muito feliz olhando as canecas na sua estante, principalmente porque a caneca do Timão é realmente maior do que a caneca do Santos. Isso representa talvez um pouco da importância dos clubes dentro do estado de São Paulo e do Brasil e do mundo. Carlos Carvalho, Xandu, não posso deixar de comentar, evidentemente não vou levar para casa esse comentário, né? O Santos Futebol Clube, o Corinthians merece toda a atenção, todo o respeito, mas quem concede o espetáculo é o Santos. Xandu, obrigado pela sua participação, obrigado pelas canecas também, agradecer à direção do jornal O Vale, a família Salerno, e vamos agora sim eu vou a Marcela Ibelli. Marcela, você deveria ter entrado em imagem, já temos a imagem da Marcela, do Diário do Grande ABC, agora sim, Xandu sem querer atropelou você, não foi culpa dele não, foi aqui que sem querer deram um switch, desculpe, agora sim voltamos para você, Marcela Ibelli, Diário do Grande ABC. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de saber o que foi efetivamente levado em consideração para colocar o Grande ABC na fase 2. Vocês também poderiam fazer uma análise de como as 7 cidades aqui da região estão lidando com a pandemia? E mais uma perguntinha sobre Mauá e Diadema. Quando elas serão contempladas com mais leitos de UTI e também com respiradores, visto que os números nessas cidades são piores do que as vizinhas Santo André, São Bernardo e São Caetano? Muito obrigada. Obrigado, Marcela. Vou pedir ao Marco Vignoli, nosso secretário de Desenvolvimento Regional,
para responder as duas perguntas. Se alguém aqui da bancada quiser complementar, é só pedir a palavra. Muito bem. Bom, registrar o grande esforço feito ao longo dos últimos dias para fortalecer a capacidade hospitalar, ou seja, mais leitos de UTI para a população do Grande ABC. Com isso, nós conseguimos chegar a 68% da ocupação de leitos no ABC. Esse número era superior a 86% na análise feita há 14 dias atrás e, portanto, superamos uma taxa de ocupação agora inferior aos 80%, o que leva a região para a fase laranja. O que nos preocupa ainda na região é a questão da variação de óbitos durante o período, e esse ainda é o que leva a região para a fase laranja como destaque negativo. Destaque positivo, esse fortalecimento no número de leitos. Sobre os leitos de Mauá e Diadema, nós fizemos também um grande trabalho em parceria com eles. Já chegaram 10 novos respiradores em Mauá, 10 novos irão. Em Diadema já enviamos também 20 respiradores, desses 20 leitos que nós estamos avançando lá. Avançamos em todo o ABC, todas as cidades, as 7 cidades do ABC receberam respiradores e tiveram a sua capacidade hospitalar fortalecida nesse período. Obrigado, Vignoli. Marcela, muito obrigado pela sua participação. Ela que é jornalista do Diário do Grande ABC. Vamos agora nós vamos tirar você de tela. Isso, obrigado mais uma vez, Marcela. Vamos agora a 2 últimas perguntas presenciais. A penúltima é do jornalista Marcelo Bacejo, da TV Gazeta. Marcelo, obrigado por estar conosco mais uma vez. E boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Um dos principais índices que são usados para ser baseado o Plano São Paulo de retomada gradual da economia é a capacidade hospitalar. Hoje, São Paulo novamente registrou o recorde de óbitos em 24 horas e, embora a capacidade hospitalar seja muito importante, a Alemanha, por exemplo, na Europa, tinha uma das maiores capacidades hospitalares e ainda assim adotou lockdown. Esse possível movimento de abre e fecha, dependendo da piora dos índices, não preocupa em relação a uma retomada mais consistente, não trará mais danos para as empresas, para os comércios? E outra pergunta que eu tenho para o Dr. Carlos Carvalho é em relação aos cálculos que são usados pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Todas as projeções vêm condizendo com a atual situação do Estado. Eu gostaria de saber quais são as projeções futuras através desses cálculos, se vocês já têm, se são projeções otimistas, como se dará a evolução da pandemia nas próximas semanas e meses. Obrigado. Estava aqui só, como são 2 perguntas, estava consultando aqui, Marcelo. Então, a primeira pergunta eu vou pedir à Patrícia Ellen para responder e a segunda ao Dr. Carlos Carvalho. Vamos lá, Patrícia. Muito obrigada. Então, exatamente por isso o nosso modelo é bem conservador. Ele olha a capacidade do sistema e a evolução da pandemia. E sempre vale a pior das 2 classificações, não é uma ponderação. Vocês viram aqui que as 3 regiões que pioraram têm uma capacidade muito melhor que a da Alemanha, inclusive. A gente tem ali uma folga bastante grande no sistema, mas a nossa preocupação de controle da pandemia é muito maior, exatamente pela integração do Estado. Então, é sempre a pior classificação dos 2 pontos. Tá? Sobre os cenários, o Dr. Carlos vai complementar, mas ele mesmo já compartilhou aqui, há uma semana atrás, a gente compartilhou o cenário até o final de junho, e a gente tem usado esses cenários de casos, de óbitos, como referências diárias para o nosso trabalho e continuamos exatamente dentro dos cenários projetados em ambos os casos. E lembrando mais um ponto, que os óbitos, eles estão sempre refletindo 2 semanas para trás, né? E por isso, atendendo ao centro de contingência, o ponto, se você for pensar de tudo aqui, o que mais vale como peso de classificação é a quantidade de internações de casos Covid e casos suspeitos. Mesmo sem teste, se a pessoa está com sintomas, a gente está sendo conservador e considerando no número também. Obrigado, Patrícia. Antes de passar ao Dr. Carlos Carvalho, a Ana Carla quer fazer um breve comentário. Ana. Obrigada, governador. Alô? Obrigada, governador. Queria fazer um comentário sobre a questão de abrir e fechar e o impacto disso sobre a atividade econômica. De fato, claro que assim, o ideal seria que nós avançássemos sempre numa única direção. Do ponto de vista da economia, esse seria o melhor dos cenários. Mas é importante que a gente entenda, primeiro, como eu falei aqui anteriormente,
o plano é dinâmico e ele precisa ser dinâmico para que o governo do Estado responda à prioridade principal, que é a capacidade de atender a população e a capacidade de, claro, controlar a epidemia. Então, esse processo é algo que nós teremos que conviver com ele, e aí a importância da transparência, para permitir que cada município, cada setor acompanhe o processo, acompanhe as tendências, para que ela também, esse setor ou essa atividade econômica, possa se planejar nessa direção. Agora, lembrando que a adoção dos protocolos, o uso de máscaras, a testagem, são fatores que fazem com que a gente aumente a segurança e aumente, claro, as chances da gente avançar mais e reduza as chances da gente recuar do ponto de vista do isolamento. Então, transparência, esse dinamismo e capacidade de planejamento são fatores que estão por trás do plano e que tem justamente esse olhar econômico para a gente garantir essa segurança. Perfeito, Ana Carla. E eu complementaria, Marcelo, com comprometimento do setor privado a seguir as regras sanitárias e oferecer condições de distanciamento social, álcool gel, respeito pelos seus funcionários com fornecimento gratuito de máscaras, luvas quando necessário e também aos próprios clientes. Ou seja, é um trabalho conjunto. Quanto mais pessoas ajudarem, mais rapidamente venceremos. E agora, complementando, Dr. Carlos Carvalho. Então, Marcelo, o modelo matemático que temos acompanhado e que vem tendo um fitting da curva, uma distribuição da curva bastante em cima da realidade dos casos que têm ocorrido, obviamente ele tem uma variação. Então está projetado para até o final de junho, dia 28 de junho, está projetado numa expectativa de uns 200 mil casos, variando de 190 mil a 265 mil, se a população do município e da região se mantiver com pelo menos 50% de isolamento social. E a perspectiva de óbitos, que talvez nós cheguemos no final do mês, se continuar nessa mesma proporção, na faixa de 20 mil óbitos ao final do mês, variando de 16 a 22 mil, sempre mantendo essa taxa de isolamento. Agora, nossa expectativa é que as medidas e esses sinais de alguma diminuição, como o Gabardo mostrou naquela sequência, como está diminuindo, estamos mais no verde e no amarelo, naquela faixa, quando vamos caminhar, que é o número de casos, quando vamos caminhar para o número de internações e vai isso refletir no número de óbitos, como está diminuindo aqui, esses números nós precisamos refazer os cálculos e eventualmente ver se essa curva teve uma inclinação um pouco menor e com isso esperamos com certeza ter um número menor de casos de internados e um número menor de óbitos. Obrigado, doutor Carlos Carvalho. E, Marcelo, na segunda-feira já teremos um novo cenário e apresentaremos aqui na coletiva de imprensa. E lembro também que a TV Gazeta, sua emissora, está ao vivo nesse momento, transmitindo esta coletiva de imprensa. Vamos agora à última pergunta de hoje, da TV Globo News, jornalista William Cury. Will, não posso perder a oportunidade da brincadeira, dizendo que você é sempre bem-vindo, mas sentimos sempre a falta de Beth Pacheco. Amanhã ela vem, tá? Com você, Will. Nós temos muito carinho por você também, você sabe disso. Bom, agora, depois da risada, vem a porrada. Eu vou destacar que o governo sempre disse, desde o início do Plano São Paulo, que da mesma forma que as cidades podem avançar de fase na quarentena, elas podem voltar. Mas chamou a atenção a curiosidade das cidades, das regiões de Presidente Prudente e Barretos, porque elas iniciaram na fase amarela, só que tiveram uma piora acentuada dos índices e tiveram que voltar para a fase vermelha. Minha pergunta é, claro que talvez não fosse possível imaginar que isso fosse acontecer quando o Plano São Paulo começou, mas olhando agora, houve um erro de cálculo a colocar essas cidades na fase amarela direto, em vez de colocar na fase laranja? Talvez, se elas tivessem começado na fase laranja, os índices não teriam piorado a ponto de ter que voltar para a fase vermelha. Qual que é a avaliação do governo sobre isso? Obrigado.
A avaliação do governo é que não houve erro algum. A avaliação do governo, Will, é de que nós seguimos os índices e orientação da ciência. Se fosse orientação política, sim, talvez tivéssemos agido como você mencionou. Não que você estivesse induzindo nesse sentido, mas aqui não há política, não há pressão política, não há pressão econômica, há determinação da saúde. São os índices que compõem as nossas decisões. Cidades que merecerem, pelos índices, avançarem para uma faixa de maior liberação, avançarão. As cidades que deverão manter, por conta dos seus índices, a sua posição, manterão. E as que tiverem que regredir, regredirão. Essa é a nossa posição, clara e objetivamente. Patrícia Ellen? Não, eu acho que é isso, tanto que a progressão está sendo feita fase a fase, em alguns casos a gente retrocede 2 fases, exatamente para não correr o risco, né, de que a epidemia volte a se alastrar numa velocidade que não seja controlada. E acho que a gente já reforçou aqui algumas vezes, e é importante a compreensão de todos, que foi feito um trabalho com muito esforço nesses últimos 2 meses e meio de toda a população, né? Então, nós não podemos colocar esse esforço em risco, né? E exatamente por isso essa postura firme de controlar a pandemia em todas as regiões do Estado. Obrigado, Patrícia. Vignoli, quer fazer algum comentário? Só registrar que, bom, as decisões são todas feitas baseadas em dados, né? Então, na comparação feita anteriormente, elas estavam em uma fase, agora elas vêm para a fase vermelha, o que não impede delas evoluírem nesse período e daqui a 14 dias, na próxima avaliação, elas avançarem. Assim é o Plano São Paulo. Critério objetivo, decisão quando necessário, endurecimento ou flexibilização. E nesse modelo nós estamos agora com um percentual maior do que a gente tinha antes em flexibilidade, né? Nós registramos agora 6% da população do Estado na fase vermelha, enquanto antes era 26%. Portanto, o acerto na decisão tomada pelo Centro de Contingência no Plano São Paulo. Obrigado. A informação dos índices ajuda a compreensão também. Obrigado, William Cury. Quero também mencionar que nós torcemos e trabalhamos para que todas as cidades tenham bons índices, de todas as regiões. É o nosso desejo, mas acima do desejo estão os dados da ciência, da medicina e da saúde. Volto a mencionar aqui, não temos decisões personalistas, individualistas, autoritárias ou populistas. Temos as decisões que são amparadas na saúde e na ciência e nos números que são fornecidos e, obviamente, checados, avaliados, e aí as decisões são tomadas. Lembro que amanhã teremos sim a coletiva aqui, às 12h30, da saúde, porém não teremos coletiva nesta sexta-feira. A coletiva de sexta será realizada na segunda-feira, mas amanhã às 12h30 a coletiva da saúde ocorrerá aqui normalmente. São 13h56. Muito obrigado a todos por terem participado, aos que estão assistindo em casa. Por favor, fiquem em casa, se tiverem que sair, usem máscaras e usem também álcool em gel. Obrigado, fiquem sob a proteção de Deus. Boa tarde.